Inspirado em Franz Kafka, o professor e escritor brasileiro Eurico de Sante faz, neste livro, uma reflexão sobre a criação e o funcionamento do nosso sistema tributário. De Sante, que já levou para casa o prêmio Jabuti de melhor livro de direito, divide este Iluminuras com o escritor e compositor Pepe Barradas. Pepe Barradas adora escrever, principalmente contos e letras de música. As duas paixões se misturam. Com 2 discos lançados e participações em livros de contos, ele se prepara agora para divulgar o primeiro livro solo. Pepe, de onde vem o seu interesse pelos livros e pela literatura? Ele começou um pouco tarde. Eu sou músico também, sou compositor. E ele aflorou mais na época em que eu comecei a compor, né? Puxando mais para trás, na época da escola, me limitava apenas às redações que a gente fazia, mas não tinha aquele interesse ainda, né? Só veio depois da música, das composições, essa necessidade de compor, e a gente começou a escrever, a ler mais livros. E o seu interesse é pelos contos, não é isso? Pelos contos, é o gênero que eu mais gosto, conto, o romance também. Essa aí é a minha praia, eu acho. E como é que essas duas paixões, a música e a escrita hoje, se unem ou se complementam? A música, ela limita um pouco, né, esse campo da inspiração. A gente tem aquela limitação, aquela métrica da música, os versos que tem que caber, né, na melodia. Então teve uma necessidade de aumentar, de escrever mais coisas, né? Então a literatura veio a partir disso, dessa necessidade de escrever mais coisas. Mas, ao mesmo tempo, você escrevendo, você lendo mais, isso abre assim, um campo enorme, né, para a música, né, para a inspiração de alguns versos, né, de poesia. E alguma letra de música deu origem ao conto e vice-versa ou não? Já aconteceu isso? Sim, já aconteceu, Paulo. Assim, como você falou, eu gosto muito de conto, de romance. Eu não, a poesia não é muito minha praia. Eu gosto de poesia, mas tenho assim, dificuldade de escrever, fazer poesia. Mas eu fiz algumas, e uma delas virou música, né? Inclusive, teve uma intérprete de Brasília que usou essa música para participar de um festival, né? E ela foi premiada nesse festival. Você prefere música ou escrever? Você tem suas preferências? Hoje está bem igual. Assim, eu acho que pela experiência, assim, pelo tempo que eu trabalhei com a música, assim, hoje em dia eu gosto um pouquinho mais de música, mas eles estão bem equilibrados. Bom, a gente está aqui com alguns livros que têm a sua participação e também 2 CDs, que são os 2 CDs que você lançou. Eu vou começar pelos CDs. Tem aqui o Velho Abrigo. Quando você lançou esse aqui? Foi feito em 2006, lançado em 2006 também. Ele teve um financiamento, né, da Secretaria de Cultura, junto com o outro CD também, Passos de Edviges, mas foi feito em 2006. E o que você destaca desse aqui pra gente, Pepe? É um CD artesanal, assim, uma coisa, foi bem legal, porque a gente reuniu músicos da escola de música, amigos, né, para fazer parte desse CD, e foi um projeto com começo, meio e fim, né, de criar essas músicas, um projeto autoral, e foi lançado, né, e a gente já partiu para o segundo. Que é o Passos de Edviges, também está aqui com a gente. Esse é diferente? É mais maduro? Eu particularmente, eu acho. E ele é uma homenagem a Chiquinha Gonzaga, porque um dos sobrenomes dela é Edviges, né, pouca gente conhece. Então a gente preferiu colocar Passos de Edviges, porque tem uma música dela que chama Passos do Choro. E é uma música, o estilo é mais chorado, né? E eu achei que foi bem interessante, ficou mais homogêneo o trabalho. Como você pode me entregar um coração que não tem preço? Diz o que é que eu faço pra pagar um luxo que já não mereço? Bom, deixando aqui os seus 2 CDs e partindo para os livros, agora a gente tem 8 livros aqui conosco que tem participação, contos de sua autoria ou romances de sua autoria. Eu vou começar por este aqui, O Mago da Rua Borges de Medeiros. O que você destaca nesse aqui? Foi um dos primeiros concursos que eu participei, e foi muito legal, porque esses concursos literários acabam motivando você, porque no começo é aquela demanda pessoal, você faz porque gosta,
né, e vem a inspiração e fica ali com você. Mas a partir do momento que você coloca, né, para fora, né, e tem um reconhecimento, né, foi um concurso que o conto foi premiado, isso é uma motivação muito grande, né? E sobre o que é o conto? Conta a história, ele fala muito da ambição do homem, né? Ele mistura um pouco aquela ficção com o cotidiano, né? A pessoa que busca os sonhos e faz qualquer coisa para chegar nesse sonho, né? E ele encontra esse mercador de sonhos que vende um sonho para ele, vamos dizer assim. E acho que a combinação ficou interessante. Bom, então vou pedir para você ler um trechinho dele para a gente aqui, Pepe, por favor. Do lado direito de onde ele estava sentado, observei uma garrafa de uísque praticamente vazia. E junto à bebida um copo, também vazio. Em cima da mesa à sua frente, havia um cinzeiro tomado de pontas de cigarro e as páginas espalhadas de um jornal do dia anterior. Por último, um detalhe hediondo sobre o móvel do escritório, que me fez presumir a gravidade e o estado desesperador em que se encontrava o advogado. Um revólver engatilhado. Ao que tudo indicava, o assunto deveria ser gravíssimo. A gente tem outros livros que você trouxe aqui pra gente. Este aqui é mais um, Coletânea Veríssimos. Isso. O escritor diante do espelho. Esse aqui você tem um carinho especial, não é isso? É muito especial. Com a associação, né, uma associação formada por professores lá do Rio Grande do Sul. E é um trabalho muito bonito que eles fazem, de divulgar literatura. E eles têm uma coletânea, eles fazem uma coletânea todo semestre, né? E me convidaram para participar dessa coletânea. Também foi um dos estimuladores assim que mais me incentivaram, né, na parte da literatura e ainda mais através dessa coletânea especificamente que eles fazem uma homenagem, né, todo semestre a um dos escritores que participam e nessa aí eu fui homenageado, assim, foi uma surpresa porque, né, normalmente eles homenageiam escritores mais antigos, né, não sei se o critério é pela idade e realmente foi uma surpresa. Continuando, vou aqui para o terceiro, outra coletânea, Labirintos, Contos, Crônicas e Poemas. Aqui é uma novela, é isso? Isso, foi um estilo assim que eu não... antes eu tinha falado que o estilo que eu gosto mais assim é misturar o cotidiano com a ficção, né? Aquilo que eles chamam de fantástico, né? Realidade fantástica. Não tanto os extremos, né? Mas esse eu fugi um pouco desse estilo, que ele é mais noveloso, vamos dizer assim, né? Então ele é um outro tipo de escrita, né, de linguagem. E como é que foi para você mudar esse estilo, sair do conto que você já está acostumado para partir para uma novela? Isso foi bem legal, porque assim, eu não imaginei né, a gente nunca imagina a princípio que a gente vai conseguir fazer alguma coisa assim que a gente não tem prática. E foi bem legal, o resultado ficou bom e teve o retorno também dessa associação, né, sempre dando esse retorno, a gente manda para lá e vê o resultado. E que retorno é esse, Pepe? As pessoas gostaram, não gostaram? Como é que você sabe? Como é que é a avaliação do público? Quando eu comecei a participar dessas coletâneas, a primeira vez foi através de um concurso. Eles faziam um concurso, né? E aí a gente foi premiado no primeiro e no segundo. E a partir do terceiro eles começaram a chamar, a convidar, né? Eu não participei mais dos concursos. E qual que foi o termômetro? Eles se chamaram, estão chamando desde 2007. Então, assim, a gente, né, fica motivado por isso. Se eles estão chamando, né, todo semestre, então... É porque está dando certo, alguma né? coisa, né, eles viram no conto. Agora, a gente falou aqui de alguns dos livros, algumas das coletâneas, que você tem participação. Você prepara um livro só com seus contos ou com as suas histórias, Pepe? Por conta disso, assim, de fazer hoje uma demanda pessoal, agora a demanda é mais por essas coletâneas. Então, os contos estão espalhados, então a gente tem que, assim, eu penso um dia em reunir esses contos para fazer um livro, né, conseguir aí algum patrocínio para fazer o primeiro livro. Mas já tem uma data? Acho que já está na hora, né, já chegou num ponto assim que já tem uma quantidade suficiente para você selecionar. A ideia era até esse ano, ver se esse ano já começa a colocar esse projeto em prática. Você comentou um pouquinho atrás aqui, falou sobre o realismo fantástico. Desses autores que você gosta, quais te influenciam? O próprio Veríssimo, né, o Érico Veríssimo, que eles fizeram essa coletânea aí, em homenagem. Eu não falei desse detalhe, eu falei Rio Grande do Sul, mas é Cruz Alta, que é a terra do Érico Veríssimo. Ele tem um conto, O Incidente em Antares, que até virou novela, né, uma coisa muito legal. Aquilo, quando eu vi a primeira vez, né, a gente paixão à primeira vista.
Mas tem muita coisa legal de realidade fantástica, assim, que eu gosto bastante. Tem um livro, O Mestre e Margarida, né, do Mikhail Bulgakov, e é um conto que eu gosto muito, assim, um exemplo da realidade fantástica, muito legal. E que outros autores você destaca? Paulo, eu gosto de ler muita coisa, assim, justamente para você buscar essas linguagens diferentes. Cada autor destaca por um estilo, né? Machado de Assis, lá de trás, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, estrangeiro, Gabriel Garcia Marques, Jorge Luiz Borges. São autores que eu gosto muito, os mais atuais, Walter Hugo Mãe, né, Tatiana Levi Salem, são autores que eu gosto muito. E eles cada um tem a sua peculiaridade, seu estilo, né? Um é esse aí, mais realidade fantástica, outro é o jogo de ideias, o trabalho, né, das palavras. Né? Colocar uma coisa que você vê igual a ele, assim, mas ele fala de uma forma diferente. Isso eu acho muito legal. Para terminar, até porque o nosso tempo está se esgotando aqui, sim. Sua próxima composição vai ser uma letra de música ou um conto? Vamos ver, né, o que a inspiração vai falar aí. Eu tô hoje terminando um conto, então é provável que eu termine um conto primeiro do que a música. Ok. Mas a música é aquele negócio, às vezes pode sair assim, mais rápido, né, por ser menor, né? Às vezes sai antes de terminar o conto. Ok, Pepe, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui no Iluminuras. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, este foi só o primeiro trecho do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, dessa vez com o professor de Direito Tributário, Eurico Dessante. O Iluminuras está de volta e neste segundo bloco eu recebo o professor de Direito Tributário, Eurico Dessante. Professor, muito obrigado pela presença aqui no Iluminuras e eu começo perguntando para você por que a escolha pela Faculdade de Direito. Paulo, eu escolhi Direito porque eu tinha 18 anos na época e eu não sabia exatamente o que era o direito e tinha a imagem de um advogado, um tribunal do júri, defendendo a justiça. Eu era muito tímido e essa era a última faculdade que eu pretenderia fazer. Então, como eu tinha lido um livro que mexeu muito comigo na minha adolescência, chamado o Demian, do Hermann Hesse, lido dois livros que me impressionaram, O Lobo da Estepe e Demian. Ele tinha uma frase que dizia que o caminho que todo homem mais teme é aquele que o leva a si mesmo. Isso me fisgou, eu falei, o que eu temo? Eu temo falar em público, eu temo ter essa retórica do advogado. Então eu falei, é esse caminho que eu vou desafiar. Depois, o senhor escolheu o Direito Tributário. O senhor é mestre e doutor em Direito Tributário. Já foi uma escolha mais consciente? Também não. Foi outra coincidência. Eu tinha me formado em Direito e me senti muito esvaziado depois que eu terminei o curso de Direito. Na verdade, eu não consegui entender o Direito até então. Eu vim de exatas, eu tinha estudado eletrônica no meu curso médio, então eu tinha uma visão muito... buscava uma verdade, buscava uma lógica específica para o Direito. Enfim, o curso de Direito foi uma decepção para mim e eu fui fazer mestrado para tentar entender ou pensar melhor o Direito e aí entrei na PUC de São Paulo e caí num crédito, por acaso, com o professor Paulo de Barros Carvalho. O Paulo de Barros seguia o Lorival Villanova da Universidade Federal de Recife e trabalhava muito com lógica, com filosofia, lógica, teoria do conhecimento. E pela primeira vez eu me encantei pelo direito, porque eu comecei a perceber que o direito podia ser ciência e dediquei quase 20 anos da minha vida me aprofundando nessa tentativa de fazer ciência com o direito. E o senhor chegou a qual conclusão nesses 20 anos? Cheguei à conclusão que não existe uma fórmula matemática mágica para encontrar a solução para o direito, para a justiça. Eu tentei buscar com toda a minha força, toda a minha dedicação, respostas para o direito. Me encantava muito a teoria analítica do direito, produzida pelos argentinos, espanhóis. Me encantou muito Hans Kelsen pela busca dele tentar aprender o objeto direito, toda essa tradição de Hart, até recentemente em Harvard. Autores como Frederick Schauer, que tentam trabalhar esse desafio das regras, mas cada vez eu percebi mais, quanto mais eu buscava certeza, mais eu buscava a lógica, quanto mais eu buscava objetividade para o direito, e fugia de temas de direitos fundamentais, temas que se aproximavam mais da economia, da política,
da democracia, em função de uma pretensão de estar tornando mais puro e determinado objeto do direito e tornar com isso uma busca mais objetiva, comecei a perceber que, na verdade, e aqui vem essa imagem do claro e escuro, que de alguma forma eu trabalho aqui no livro, eu tentava buscar o direito onde havia luz, onde havia racionalidade. E cada vez mais eu comecei a me dar conta que o direito não está onde tem luz, ele está onde não tem luz. E você tem que aprender a iluminar esses blocos onde falta luz para você poder compreender o direito. O senhor citou aqui o livro, a gente vai falar dele um pouquinho mais tarde. Qual é a relação para o senhor entre o direito e a literatura? É uma relação muito especial. A literatura é feita de linguagem e isso permite criar outras realidades. E o direito também é feito de linguagem, o que faz com que o direito possa criar cenários que não dizem respeito à própria realidade. Assim que o direito pode mudar a realidade para uma nova realidade que não é essa presente. Então, nesse sentido, a literatura, a ficção são importantíssimas. Entender o processo narrativo da criação tem muito a ver com o percurso narrativo do direito e da história do direito. Então, conhecer literatura e conhecer as técnicas da literatura é uma forma muito interessante para se conhecer o direito. O senhor tem livros, autores preferidos ou não? Tenho. Eu ultimamente tenho lido e tenho relido muito os clássicos brasileiros. No intuito de entender o Brasil e tentar colocar a mão na graxa, nesse escudo que não está no mundo da racionalidade, eu tenho relido o Sérgio Buarque de Holanda, reli no último ano Raízes do Brasil, o Raimundo Fauro, o Celso Furtado, História Econômica do Brasil. Eu comecei a descobrir um novo Brasil e retomando leituras de autores brasileiros também, como Machado de Assis e Eça de Queiroz, que conecta bem Portugal com o Brasil. Comecei a descobrir um Brasil que eu não conhecia de verdade. Um Brasil que explica o direito atual, que explica essa dificuldade nossa do homem brasileiro, do homem cordial em relação às regras, o jeitinho brasileiro, e que explica, na verdade, a dificuldade até de se constituir uma ciência do direito, um estudo do direito objetivo, porque, na verdade, nós somos muito subjetivos. E que influência, professor, todos esses autores que o senhor citou aqui tiveram na sua obra, na hora de o senhor escrever, colocar isso para o papel? Foi muito interessante, Paulo, porque acho que tem uma história que dá para resumir bem essa percepção do livro. É uma história sufi, muito antiga, que vem da literatura persa, de um homem que buscava a chave da sua casa debaixo de um foco de luz, de um poste de luz. Ele procurava por muito tempo, um amigo se aproximou, oferecendo ajuda, e depois de muito procurar, o amigo pergunta para ele: a chave aqui é claro, nós não encontramos a chave aqui. Você perdeu a chave aqui mesmo? Ele disse: não, eu perdi a chave perto da minha casa. E ele perguntou para o sábio: mas se você perdeu perto da sua casa, por que você procura aqui? Ele foi procurar aqui porque aqui é a luz. Então, por muito tempo eu procurei o direito onde havia luz, e onde havia técnica, metodologia, ciência. E depois de 5 anos trabalhando com interdisciplinariedade, com economia, com a busca de dados, eu comecei a me dar conta que nós não temos informações sobre o direito, que em grande parte das informações sobre o direito são sigilosas, e que essa falta de conhecimento sobre o direito cria um problema de assimetria de informação que não nos conduzem à legalidade prática, a como o direito funciona. A gente conhece um direito teórico que está escrito na Constituição, no Código Tributário Nacional, no Código Civil, mas não tem acesso ao direito verdadeiro, que eu não preciso de um modelo de common law como nos Estados Unidos para conhecer o direito. Eu tenho que ter acesso à informação. E aí, essa literatura toda que explica o Brasil mostra que é parte da história do Brasil um exercício do poder em torno do interesse privado, do apadrinhamento, é o que se chama patrimonialismo do Estado brasileiro. Tem uma fotografia do livro que eu gosto muito, que ela representa isso, que é o grito do Eduardo Munch, do grito do Pedro Américo, mostrando essa história do Brasil, um tanto quanto fake, na verdade. Tinha uma elite que alterava o poder, mas que não podia se abrir e nunca abriu seus verdadeiros interesses para que ocorresse um exercício social desse poder. Bom, falando um pouquinho agora, professor,
sobre a sua produção. O senhor tem artigos sobre o direito, livros sobre o direito, venceu o Prêmio Jabuti de melhor livro de direito, inclusive, em 2008, e lança agora mais um livro, está aqui comigo, Kafka, Alienação e Deformidade da Legalidade. Um trabalho longo, de fôlego, e o que o senhor destaca? Eu destaco aí, Paulo, o problema, o desafio que está na capa desse livro é de um homem do interior que busca entrar no portal da lei. Ele está do lado escuro e ele tenta atravessar esse portal e por detrás do portal brilha uma lei. E um guarda cria um obstáculo para ele, dizendo, talvez eu possa deixar ou não deixar. Então a gente começa a se dar conta, através desse conto que chama-se Before the Law, Diante da Lei, que é o centro nervoso do livro O Processo, do Kafka, que o exercício da cidadania se coloca normalmente no poder de uma autoridade que te permite ou não permite entrar na lei. Ela diz se é lícito ou é ilícita a sua conduta. E o desafio dessa pessoa, do cidadão comum, em saber qual que é esse direito, sempre através da voz da autoridade. No decorrer desse trabalho, lendo Kafka e vivenciando muito essa perspectiva, que aliás é a abertura de um filme do Orson Welles, eu comecei a me dar conta que eu também, como professor, como buscador do direito, era um ser alienado também. Então você é alienado em relação ao modelo teórico que você aprende, você é alienado em relação ao fluxo de informação que você tem. E eu comecei a me dar conta que a minha busca não é a busca por essa luz que está por detrás da legalidade. A minha busca é justamente por esse caminho que me permite transcender a esse mundo da legalidade e encontrar um conceito tão importante para nós, mas que nos afasta dessa verdade, que é a ideia de justiça. E que a justiça não é, na verdade, um conceito, é um processo. E que a vivência desse processo diz respeito a esse caminhar do escuro para esse claro, desse escudo, na verdade, não para o claro, mas para a verdade do direito. Agora, por que a escolha do Kafka, professor, para fazer essa reflexão, sobre o sistema tributário brasileiro? Kafka retrata muito bem o que é o sistema tributário brasileiro e os problemas atuais que nós vivemos hoje em dia. Kafka retrata um estado burocrático em toda a literatura dele, o Castelo, o Processo. Em Metamorfose, que ele conta a história do Gregory Sancha, que era um arrimo de família, mantinha a família, e ele se transforma num monstro, em dado momento, e a família o mata. Que é um pouco a história do contribuinte brasileiro, que é o que produz riquezas para o Brasil, e num dado momento a máquina se volta contra ele, reagindo contra ele, tornando uma espécie de monstro, o empresário que contribui um monstro, quem tem dinheiro, pessoas monstruosas, quando na verdade não é assim. Então nada melhor do que o Mestre de Praga para mostrar essa opressão em um modelo em que você se sente obrigado a saber qual que é o direito, mas que você não consegue entender o direito. Bom, vou fazer uma pequena pausa aqui. Professor, normalmente eu pergunto aqui para o nosso convidado que autor ele gostaria de destacar. Eu já presumo aqui que é o Kafka, então vou fazer uma pequena pausa para a gente lembrar um pouco mais da vida e da obra de Franz Kafka. Formado em Direito, o escritor dividiu a literatura com o emprego em uma companhia de seguros, mas não gostava da situação. Kafka dizia que tudo que não é literatura me aborrece. Morreu com apenas 40 anos. Assim mesmo, escreveu clássicos como A Metamorfose, O Castelo e O Processo. Professor, o senhor dá aula há muitos anos, tem muita experiência e nesse ponto, que livros os seus alunos não podem deixar de ler? Eu acho que direito não é uma ciência exata, mas ter certeza do direito e tentar entender o que é direito é fundamental para compreender o direito. Então eu diria que 4 autores, são autores clássicos também de direito, mas acho que são fundamentais até para entender o desafio de se compreender o direito. Um deles é Hans Kelsen, A Teoria Pura do Direito, que eu acho fundamental para ser compreendido. O outro é sobre o conceito de justiça, do Herbert Hart. Sobre o conceito de direito, Herbert Hart. Sobre o conceito de justiça, sobre a justiça, Dolph Ross. E um quarto livro que eu acho muito especial, que em todos os meus cursos eu sempre destaco esse livro, ele chama-se Normative Systems. É um livro escrito por 2 argentinos na década de 70 em inglês, depois foi traduzido para o castelhano, mas ele conta justamente essa possibilidade do direito ser transformado através da lógica jurídica num sistema informatizado
de modo a tornar as decisões mais compreensíveis e revelando as irracionalidades do direito. Então eu acho que, não obstante seja um livro escrito há quase 50 anos, é um livro extremamente atual, extremamente importante para a era da informação que está vigente nos dias de hoje. Ok, professor, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Paulo. Obrigado. Bom, o Iluminuras fica por aqui. Para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.